Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Papeando com Pamplona. E hoje nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo, criminologia cultural, com um jovem professor e promotor de justiça que tem conquistado o respeito e, sem sombra de dúvida, tido uma grande repercussão na sua atuação. Com vocês, Cristiano Gonzaga, promotor de justiça e professor de direito penal, processo penal e criminologia aqui do curso Supremo, onde nós estamos fazendo essa parceria com o SES para a gravação de vários episódios do Papeando com Pamplona em Minas Gerais. Cris, que prazer te receber no Papeando com Pamplona. Não, obrigado, Pamplona. Eu fico feliz. Sempre ouvi falar muito bem, né, da sua atuação, das suas aulas, enfim, a gente tenta acompanhar e pegar como exemplo, né? Essa autenticidade, essa forma didática de falar, enfim, eu que estou feliz de estar aqui com você hoje. E eu estou muito feliz que o Cristiano é o Ken do direito, ele é o cara, todo mundo lá é fã dele, na sua beleza e da sua inteligência. Mas hoje mesmo, falando sobre inteligência e trabalhando especificamente no tema da criminologia cultural. Cristiano, vamos entender. Primeiro, o que é criminologia? Bom, Pamplona, criminologia, hoje o pessoal começa a estudar para concurso, começa a querer saber conceitos, enfim, mas é um conceito bastante antigo. A criminologia já está desde o início do penal, a gente teve a criminologia dando a sustentação para o penal. Sim. Então, assim, um conceito mais utilizado hoje seria aquele que é uma ciência que estuda o crime, o criminoso, os objetos do crime, são os controles sociais, a vítima e as formas de você prevenir esse crime. Então, a criminologia ela tem um vasto leque de estudos, não é só uma coisa especial como o Código Penal, mas, enfim, são vários objetos. Mas é interessante ter esses estudos de criminologia. O que é que a gente pode aprender com esses estudos de criminologia, né, de um modo geral, para talvez combater ou entender a criminalidade? Pois é, essa é uma questão muito relevante, porque eu, como promotor de justiça, a gente vê os delegados, os promotores, a gente atua naquilo que já chegou ao nosso conhecimento, Sim, é o crime pronto. Exato. E a criminologia ela tenta trabalhar antes disso. A ideia do a priori e do posteriori, né? Exatamente. Vocês, na prática de promotor de justiça, trabalham com a posteriori. O crime já ocorreu. E a criminologia ajuda a entender o a priori. Exatamente. Ela busca trabalhar políticas públicas. Sim. Hoje em dia, as pessoas pensam, vamos combater o crime colocando arma na polícia, estruturar o MP. É válido? Sim, mas é um segundo momento. Exatamente. O primeiro momento é como um momento não fazer. Paralelo, talvez, mas sim, como não chegar no crime. Exato. Porque a gente vê o Rio de Janeiro, snipers atirando, pessoas, enfim, que são mortas. Tem que fazer isso daí eventualmente, mas como não chegar nesse momento? Como impedir que uma pessoa seja morta? Como impedir que alguém tome de assalto um ônibus? Como impedir que esses crimes de colarinho branco se alastram aí no país não sejam cometidos? A criminologia vai nisso, ela vai na raiz. Então seria basicamente trabalhar as políticas públicas. País mais desenvolvido a gente não vê isso. Agora, quando eu disse, olha, vou querer fazer mais episódios do Papeando em BH, e aí me falaram do Cristiano, eu tomei informações, poxa, é um professor está fazendo bastante sucesso, as pessoas gostam muito dele, muito simpático, muito culto, tem uma visão muito didática. E aí eu bati no papo com ele, vamos discutir sobre que tema. Aí ele falou criminologia cultural. Eu confesso que depois eu estudei a matéria, não vou mentir, eu vim preparado para bater esse papo, mas eu não conhecia, não é o meu lugar de fala, não é minha zona de conforto trabalhar criminologia. Aí eu fui estudar, mas eu queria que você explicasse para o pessoal o que é criminologia cultural. Eu acho assim, de forma mais leve, né, de forma um pouco mais didática, a criminologia cultural seria como se fosse a glamourização do crime. Hoje em dia, tudo a gente busca saber do crime. Sim. Falei desse exemplo aí, o assalto no Rio de Janeiro. Parou, todo mundo ficou vendo. Que horas que ia matar, que horas que não ia matar. Enfim, quando você pega um jornal para ler, você não vai em classificado, você não vai, sinto muito, na área de trabalho, civil, você vai na página policial. Você vai ver o quê? Sangue. O povo gosta disso. Então, a criminologia cultural ela é uma vertente da criminologia que passa a estudar essa glamourização do crime. Por que que o crime chama tanta atenção? Por que que a criminalidade ela é vista como algo que estimula? Enfim, então, hoje a gente pode observar até mesmo no Instagram. Eu, como promotor de justiça, não sou de ficar postando muitas coisas envolvendo o meu trabalho, enfim, mas
Todo dia, se a gente entrar, vai ter um delegado de polícia, uma delegada de polícia, colocando lá o brasão, colocando arma, colocando, enfim. Isso é o glamour. É o glamour do crime. Porque o crime em si não deve ser enaltecido, mas se faz isso para colocar o contraponto. Eu sou polícia, eu sou MP, Lava Jato. A gente vê aquela posição dos caras do MPF como se fossem os intocáveis. Aquilo ali é o quê? Glamorização do crime. Nós contra eles. E, Cristiano, como é que essa matéria é vista no direito estrangeiro, na ciência jurídica estrangeira? O interessante é que na criminologia cultural, Pamplona, os Estados Unidos, eles foram pioneiros nisso. O Brasil tem o Salo de Carvalho, que tem, enfim, um livro muito interessante, Manual de Anticriminologia, e, enfim, muito utilizado esse fenômeno, mas nos Estados Unidos mesmo que a gente teve essa primeira manifestação da criminologia cultural. Sim. Young, que foi quem fez essa análise, ele, enfim, começou a ver que os americanos enalteciam bastante o crime, enalteciam bastante a ideia cultural do crime. Certo. E a gente vê isso nos episódios de Netflix, até mesmo seriados, Law and Order, Olhos que Condenam, que eu vi até agora, Sim, recomendo para todo estudante de direito filme. ver, Olhos que Condenam. Enfim, ele começou a ver que a criminologia cultural ela era enaltecida. E ele achou estranho, porque o crime tem que ser combatido. E ele fala, e eu coloco isso no meu manual de criminologia também, que a gente se pega muitas vezes torcendo pro bandido. Oh, La Casa de Papel, ele estuda, torce pro bandido, e Lúcifer torce pro diabo. É uma coisa assim, é alguma coisa interessante. Poderoso mesmo, Chefão torce pro Dom Corleone morrer. Exatamente. Pablo Escobar, nossa, vou matar ele? Ué, tem que tacar fogo nele rápido, né? E o pessoal torce pro criminoso. Então ele começou a ver que a sociedade tem uma certa intimidade, uma certa glamorização com o crime. E se a gente for passar para o Brasil, é muito claro. Hoje em dia, uma criança que nasce numa comunidade carente, lá no Rio de Janeiro, ela fatalmente vai querer se identificar com o traficante. Porque o policial vai lá para matar o traficante. Às vezes mata o pai dessa criança de bala perdida. Então ela vê o traficante ali sendo assistencialista. E criando, às vezes, um estado paralelo, uma organização paraestatal dentro da favela, dentro da comunidade específica, que assiste a comunidade mais do que o Estado. Sim. E aí ele se torna o herói. O bandido se torna o herói, porque o bandido se torna a referência paterna do Big Brother, do indivíduo que protege no lugar do Estado, né? Não, e o próprio, não sei se quem viu aí, quem está assistindo a gente, mas Pablo Escobar, ele foi um herói, é um herói hoje, lá, se a gente for visitar, ver, e ele foi inclusive candidato, não sei se ele chegou a ganhar, mas foi candidato a deputado. Não sei se ele chegou a ganhar, tá, no seriado fala isso, mas enfim, ele é visto como o Pablito, herói, vários outros episódios a gente vê o Poderoso Chefão no final, ele é enaltecido até pelo Papa, o Papa beija a mão dele. Então, assim, todo mundo se curva ao poder. E ao poder qual a do crime. origem do estudo deste fenômeno, o estudo do fenômeno da criminologia cultural? Bom, hoje em dia, o que a gente tem feito? A gente tem estudado esse fenômeno para combater. A ideia seria essa. Para mostrar para a sociedade que o crime é o crime. Bandido é bandido, polícia é polícia. Então a gente não pode misturar as coisas. Hoje em dia as pessoas têm visto que realmente o criminoso ele não pode ser enaltecido. O criminoso hoje ele tem que ser combatido enquanto tal. E a criminologia cultural, no nosso estudo, a gente mostra isso para a sociedade. Claro que também mostra o lado perverso do Estado. Porque a criminologia cultural ela só cresceu dessa forma porque o Estado permitiu. Certo. O Estado, com a tortura, o direito penal subterrâneo, enfim, essas questões todas que a gente tem visto hoje no Brasil, é o Estado não dando conta do seu papel e o criminoso fazendo o seu papel enquanto criminoso. E aí a criminologia cultural tem um vasto campo, né? E nesse vasto campo, porque a gente tem que encerrar esse primeiro bloco, eu queria que você falasse para essa plateia que está nos vendo, e nesse momento, porque o Papeando bombou, a gente coloca nas redes sociais e de repente 50 mil pessoas vêm. Então, isso para mim é alguma coisa que tornou-se um referencial para mim, eu faço sem ganhar absolutamente nada, eu faço efetivamente pela ideia da missão de trabalhar direito com profundidade e leveza. E para quem está vendo desse primeiro momento, estudando ou compreendendo ou sendo iniciado em criminologia cultural, que estudos você indica para as pessoas ou o que é que você recomendaria para quem quer aprofundar seus estudos sobre criminologia cultural?
Bom, primeiramente tem que indicar meu manual, né? Claro, Meu esse aqui, manual. olha aqui, já fiz o merchan, ó, tchan, 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 muito bem. O meu manual de criminologia, eu busco, nos primeiros capítulos, eu começo trabalhando em criminologia cultural, inclusive, mas eu acho que hoje em dia a criminologia, muita gente pergunta, onde que eu vou encontrar? Nos livros, a gente encontra, mas na sociedade. A criminologia é uma das poucas matérias que você pode estudar na sociedade. Você abre o YouTube, você vê o que está acontecendo hoje nessas operações, Operação Lava Jato, as conversas vazadas, tudo tem criminologia cultural. E aquilo ali a gente começa a pensar e olhar, bom, quando se vaza uma conversa entre duas autoridades, o Brasil se posicionou favorável aos dois, ou a todos. Por quê? Porque eles são do poder. Isso é criminologia cultural. Dá para a gente estudar criminologia em todos os campos. Mas quando lá atrás a Dilma e o Lula conversaram e o Moro vazou isso de forma ilícita, tanto é que ele chegou a ser punido, começou, mas ele saiu, né, foi para ser ministro da Justiça, né? Mas enfim, aquele momento, o Fachin e o Teori Zavascki anularam aquela prova. Porque seria o que eles estavam fazendo ali? Um habeas corpus preventivo. Caso a Polícia Federal fosse prender o Lula, assinava o termo de posse de ministro, e aí então ele seria preso pelo Moro, teria que ser preso pelo Supremo. Aquilo que eles fizeram foi obstrução da justiça. Mas o que aconteceu? O Moro vazou aquilo, mostrando o que se passava nas entranhas do poder. E a população ficou contra, gerou impeachment. Fatalmente, muita gente falou, que isso, absurdo eles falarem isso, tal impeachment. E agora? E agora que mudou? E agora que os vazados estão no poder? Isso aí dá para estudar. A criminologia cultural, ela faz essa crítica. E nós que somos criminólogos, estudamos, a gente não pode ter esse medo de enfrentar. Tem que olhar isso e falar assim, e agora? Será que não está errado também? Lá atrás estava. A lógica é que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Exatamente. E então, a gente vai ter que compreender o quanto é difícil falar isso numa sociedade que toma partidos como se estivéssemos vivendo um fla-flu jurídico. Exatamente. E não os destinos de uma nação e de uma sociedade. Cristiano, tem muito mais coisa a perguntar, mas tem uma plateia que está ávida para fazer perguntas. E aí eu vou abrir para eles. Espera um minutinho só, daqui a pouco a gente volta. Olá, eu sou o Lucas e eu gostaria de saber por que a sociedade aceita certos comportamentos criminosos e até mesmo estimula. Então, o que acontece? A sociedade hoje ela não quer mais algo muito morno, muito tranquilo. Ela gosta de ver o circo pegar fogo, literalmente isso, pão e circo, o circo pegar fogo, né? Enfim, então a sociedade gosta. Infelizmente, isso não tem tanta cientificidade, que a gente deveria trabalhar mais esses pontos. Trabalhar mais as origens do crime, como melhorar, políticas públicas. Enfim, para a gente fechar, é aquela polarização, armas ou livros. No meu caso, eu não tenho dúvida nenhuma, eu escolho ficar do lado dos livros, mas não é todo mundo. Olá, meu nome é Thaís. Eu gostaria de saber por que as letras de músicas e os clipes, elas enaltecem a figura do criminoso. Thaís, essa é a vertente da criminologia cultural. Se a gente parar para olhar, nos Estados Unidos tivemos essa origem, os rappers americanos, enfim, jogadores de beisebol, basquete, todos gostam de estar naquele ambiente que eles falam de gangsta, que é a ideia de gangsta rap, né? Enfim, o Brasil passou por isso. A criminologia cultural é essa, a gente liga televisão, YouTube, é o quê? São rappers, funks, enaltecendo o crime. Aquela roda de mulheres dançando quase que nuas, enfim, armas, dinheiro. Isso é criminologia cultural. Está muito enraizada. E é difícil a gente tirar isso aqui agora. Oi, Cristiano, meu nome é Kênia. Eu queria saber se existe um certo glamour no crime. Boa, Kênia. No caso, claro, glamourização do crime hoje é o que a gente mais vê. Todos os seriados de Netflix, que a gente gosta, que está nos mais populares, tem que ter crime no meio. Olhos que Condenam, que eu já citei aqui, recomendo, tem crime no meio. É aquele Peaky Blinders, não sei se vocês viram também, enaltece um gangster que no final, inclusive, é eleito. Mesma história basicamente do Pablo Escobar. Então, o crime hoje, ele é glamourizado. Hoje a pessoa não quer ver aquela coisa certinha. Então, até alguns enfim, personagens que a gente estuda falam, se não fosse nós, criminosos, o que seriam de vocês, autoridades? Que atuam. Então, há, infelizmente, uma glamourização do crime. É interessante que, até no mundo nerd, a gente fica pensando que é muito mais, uma saga qualquer, é muito mais válida em função de quem é o vilão do que quem é o herói.
A gente gosta, quando vai ver o Batman, a gente fica todo, quem é o vilão? Né, para saber se é o Coringa, quem é o Duas Caras, é o Charada, para saber efetivamente aquele que vai ser o protagonista, que não é o herói, é o vilão. É isso aí. Oi, meu nome é Ananda. Eu gostaria de saber, professor, se dentro desse contexto o direito penal subterrâneo ele é aceito. Bom, Ananda, esse caso dessa ideia do direito penal subterrâneo hoje é um dos temas que eu mais procuro trabalhar. Por quê? O direito penal subterrâneo, só para aqueles que não conhecem, não sei se o Pamplona também já vou falar, mas seriam as autoridades estatais atuando de forma ilícita e ilegítima para obter provas no processo penal contra alguém sabidamente criminoso. Olha a coisa perversa. Eu olho alguém, esse cara é meu inimigo. Pode ser um político, por exemplo. Eu vou até o fim para pegá-lo. Ah, mas não importa se eu vou usar provas ilícitas, se eu vou fazer uma delação premiada aqui trocada, se eu vou prender e oferecer delação, não interessa. Eu tenho que obter uma prova contra ele, porque eu sei que ele é bandido. Isso hoje, a gente revive o que aconteceu nos porões da ditadura. Ele é bandido, vamos torturar, vamos obter a prova. Faz com traficante, policial, militar, civil, enfim, não são todos, mas também fazem isso. Ah, eu vou torturar para falar onde está a droga. Só que a população aceita. Porque quando alguém é sabidamente criminoso, não vou ficar citando nome de político, mas todo mundo aqui já deve estar pensando em alguns, ou em um, ele é bandido. Então vale tudo contra ele. Vale inverter rito processual, vale não dar garantia contraditória, ampla defesa. Então a gente vive hoje uma roupagem dos torturadores modernos. Entendi. Que seria uma forma de obter provas contra alguém sabidamente criminoso. Isso para mim é extremamente perverso. Mas acontece muito e até aceito. Até aceito. Nas instituições, o povo aceita. Tem muita gente que fala, devia ter matado, devia ter morrido, enfim. Então, infelizmente, é o clamor popular aceitando esse tipo de atuação. Olá, meu nome é Flávia. Eu gostaria de saber como fica o garantismo penal frente ao direito penal subterrâneo. Bom, Flávia, isso é um tema extremamente melindroso. Por quê? O direito penal subterrâneo, ele visa ir contra o garantismo penal. O garantismo penal ele é extremamente criticado. Muitos perguntam para mim, você é garantista? Claro, como promotor de justiça e professor, eu sou garantista. Garantista é aquele que cumpre o que está na Constituição, observa as regras do jogo. E de tanto que se observa as regras do jogo, a gente acaba não conseguindo condenar certas pessoas. Mas faz parte, tem como. Se ele tem direito a todas as provas, carta rogatória, ouviu alguém lá não sei aonde, ele vai ter esse direito. Ah, mas com isso eu não consigo condenar. Mas eu tenho que ser garantista. O garantismo é isso, buscar seguir as regras do jogo para condenar alguém de forma legítima. Em virtude disso, surge o contraponto, que é o direito penal subterrâneo. Já que tem tanto garantista assim, eu vou agora violar o sistema para conseguir prova que o garantismo não permite. Mas aí é rasgar tudo, né? Rasgar a Constituição, enfim, é você simplesmente não observar o processo penal. Mas o garantismo, ele seria uma forma hoje de se defender pessoas culpadas ou inocentes, tanto faz, mas observando as regras do jogo. O problema é quando ele se depara com o direito penal subterrâneo, que é um direito penal que é atuado, que é praticado por pessoas do Estado, contra os supostos garantistas. Olá, meu nome é César. Eu gostaria de saber se a sociedade ainda está naquela toada de pão e circo. Bom, César, nesse caso, sem dúvida nenhuma. Hoje em dia, cada vez mais a gente abre os jornais e vê as pessoas enaltecendo, aplaudindo questões que são totalmente contrárias ao direito. Ah, mas teve tiro, teve morte, teve algo que enalteceu aqui a atuação policial, enfim, não estou criticando a polícia, não. Mas quando tem isso, a gente toma muito mais, a vontade é maior de ver, a gente tem mais, enfim, estímulo. Então a sociedade moderna hoje, de fato, gosta de pão e circo. Não é só aqui, não. Estados Unidos, Donald Trump, e ali, por si só, ele é um grande artista. E já foi, inclusive. Então, toda hora que ele posta no Twitter, toda hora que ele fala que vai fazer uma guerra com a China, o mundo se volta para ele. Então a sociedade gosta disso, a sociedade gosta de pão e circo. Só que, infelizmente, a gente não vai resolver nossos problemas. Nossos problemas são resolvidos com, insisto, parece até um pouco piegas falar isso, né? Mas com políticas públicas, educação, é aquilo que a gente sempre sabe. Só que de tanto que a gente sabe disso, a gente se cansa. Esse é o grande medo, o grande problema. Quando a gente começa a cansar das coisas corretas, a gente passa a abrir alas
para situações de ignorância, falta de conhecimento. É a ideia de que água mole em pedra dura tanto bate até que acaba a água. Eu acho que o mote de um combate a uma criminologia cultural na perspectiva de efetivamente garantir a todo e qualquer cidadão um devido processo legal com a amplitude de provas e de legítima defesa e de amplo direito de defesa, é, na verdade, o mote. Não deixe a água acabar. Exatamente. É essa a ideia. E para que a água não acabe, me permita fazer um brinde com você no encerramento do nosso Papeando. Saúde. Saúde, paz. E quem sabe, um pouco de garantias. E, meus amigos, eu tenho que encerrar mais esse episódio do Papeando. Se você gostou desse episódio, procure aí nas redes sociais, bota a hashtag aí, Papeando com Cristiano Gonzaga, ou Papeando sobre Criminologia Cultural. Se você quiser ver outros episódios, também bota lá a hashtag Papeando com Pamplona. Procure lá no meu canal no YouTube, no canal Pamplona, procure no canal CSTV. Mais uma vez agradecendo ao pessoal do Supremo nessa parceria com o SES, para a gente gravar vários episódios aqui em Minas Gerais. Eu tempo brincando dizendo que é um verdadeiro papeando com pão de queijo e que a gente tenha a oportunidade de mostrar para o mundo os grandes talentos que esse país tem. Então, espero que você tenha curtido esse episódio. A lógica do Papeando é falar de temas profundos como criminologia cultural com leveza. Entender que o direito pode ser encarado sempre com a leveza da arte e com a seriedade dos estudos de quem efetivamente acredita no mundo melhor. Até a próxima.